Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bom estarmos aqui numa terça-feira, no culto de ensino da palavra. Sempre é bom crescermos, como disse o apóstolo Pedro, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. E essa mensagem da cruz que nós temos aprendido aqui toda semana com o nosso pastor, nos ensinando a importância do tomar a nossa cruz e segui-lo, aprender com Jesus como nosso melhor exemplo, e como disse o apóstolo Paulo, sermos seus imitadores. E com isso eu gostaria hoje de trazer uma palavra de reflexão e de ensino para os irmãos sobre o tema de você foi chamado para liderar. Muitas vezes nós achamos que são poucos os que são líderes, mas nós esquecemos que a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou a levar outras pessoas a alcançá-lo, a ter conhecimento dele. E aquilo que nós aprendemos aqui no culto de ensino, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos levar a influenciar as outras pessoas. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer esse trabalho, mas o Senhor deu a mim e a você. E se nós aceitamos a Jesus e entendemos que somos um cristão, alguém que segue a Jesus, Ele nos capacitou e disse que nós deveríamos ir agora e levar esta mensagem e vivermos a nossa vida dando exemplo para que possamos alcançar outras pessoas para Ele. Nós sabemos que os dias são maus e quando olhamos ao nosso redor sabemos que tudo nos mostra, como diz aquele hino antigo, que Cristo já volta, breve Ele voltará, e nós devemos estar preparados e fazendo a sua obra. Um autor, Oswald Sanders, no livro Liderança Espiritual, ele deu a melhor definição da liderança de um crente. Ele disse assim: liderar é influenciar. Muitas vezes você pensa que para liderar você precisa ter um grande grupo te seguindo. Não, liderar é influenciar as pessoas, liderar, tomar a frente e dizer, este é o caminho certo a seguir. E muitas vezes nós fazemos isto sem dar uma palavra, o nosso exemplo. Outras vezes precisamos falar. E Jesus nos deu o exemplo no começo do seu ministério, ao instruir os seus discípulos, que foi para isso que Ele veio nos chamar. Se nós somos seguidores de Cristo, e Ele nos chamou a influenciar as pessoas, a levar as pessoas a segui-lo, então nós precisamos buscar aprender a melhor maneira de fazer esse chamado de Deus na nossa vida. Para isso eu convido você a ler um texto de Jesus no capítulo 5 de Mateus, o capítulo em que Jesus leva os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, e lá Ele está dando as instruções, conhecido como o Sermão do Monte. E lá Ele começa por vários capítulos a ensinar a respeito de como deveria ser a procedência daquele que pertence ao reino. Mas logo após de Ele dar as tão conhecidas beatitudes, ou as bem-aventuranças daqueles que vão fazer parte deste reino, diferente daquilo que as pessoas esperavam, Ele começa a mostrar a atitude e a vida dessa pessoa diferente do que os religiosos da época pensavam. E logo ao encerrar, no capítulo 5, versículo 13, Ele vai dar estas palavras aos discípulos, dizendo, olha, vocês entenderam isso que eu falei sobre quem são os bem-aventurados? Quem são estes que vão levar as pessoas ao reino dos céus? Pois bem, Ele diz, eu vos digo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar de destaque, para que a luz alcance a todos os que estão na casa. Assim, Jesus Cristo diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele está falando como deveria ser a nossa atitude. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Vamos estar orando pela palavra e pelo espírito de oração. Essa irmã Samília oferece este culto em ações de graças pelo aniversário de sua enteada Ana Clara amanhã. Nosso irmão Calil oferece esse culto em ações de graças pela cura da Covid de seus pais. Glória a Deus, o Senhor continua curando, o Senhor continua operando maravilhas. O irmão Benedito Amorim também pede oração pela sua vida e de sua família. Nosso irmão Santiago José da Silva pede oração em favor de Adriana Cristina da Silva, que está enferma. Mas quem precisa de oração? Eu e minha casa também precisamos. Vamos estar orando e pedindo para que o Senhor toque na vida dessas pessoas e tome a liderança deste momento. Pai amado, nós te louvamos pela vida de cada um aqui presente, pela vida dos teus filhos que estão nos seus lares, no seu trabalho, nos assistindo neste momento. Essas pessoas que pediram, Senhor, uma necessidade eles têm, tu as conheces, tu sabes, Senhor, o que eles precisam e como eles precisam. Aqui os seus filhos também fizeram menção, Senhor, nós não sabemos, mas tu sabes, Senhor. O Senhor sabe o desejo e a necessidade do coração de cada um. Entra com providência neste momento, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e nós venhamos a entender que tu és o mesmo que operou no passado e continua operando hoje e será o mesmo eternamente. Toma conta deste momento em que estamos aqui para aprendermos mais da tua palavra, Senhor, que os nossos corações sejam transformados numa terra, Senhor, aonde a semente venha cair num solo fértil e venha gerar o fruto necessário para que possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Senhor, os teus filhos que estão nos assistindo em casa agora, que eles possam, Senhor, estar preparados lá nos seus lares para receber a sua palavra também, Senhor, e que eles venham deixar ela cair e gerar o fruto na sua vida. Senhor, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas. É no nome de teu Filho amado que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nosso pastor Edivaldo, ele tem nos ensinado aqui semanalmente a importância de vivermos o discipulado de Jesus Cristo na prática. A vida do Senhor, ela não é teórica. O cristianismo, ele é algo prático. E nós precisamos entender que todos nós fomos chamados com compromisso pessoal. Eu não posso aceitar o Senhor por você, meu Adonai. Assim como o Senhor não pode aceitar e fazer as suas obras pelos seus filhos. O Senhor pode gerar bênção na vida da sua família, mas cada um tem que tomar a decisão. E se cada um tem que tomar a decisão, nós temos que fazer a nossa parte para ajudar essas pessoas a tomar uma decisão. Por isso que Jesus, logo depois de dar as bem-aventuranças, ele vai falar para eles, dizendo em outras palavras, eu vou fazer um comentário deste texto que nós lemos da versão A Mensagem, que é uma paráfrase do texto. Eu gostei muito, ela coloca assim: Jesus Cristo está falando com eles e diz: deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês estão aqui para ser luz, vocês devem trazer vida às cores de Deus no mundo, porque as cores que estão brilhando não são as cores de Deus. Deus não é um segredo que você deve guardar no seu coração. Ele é tão bom que deve ser anunciado e levado a todos, assim como uma cidade no topo do monte, ela é pública e todos podem a ver. Não pense que eu estou fazendo de vocês carregadores da minha luz para esconder vocês dentro das suas casas, debaixo de um balde. Não, eu quero colocar vocês em destaque, mas eu coloco vocês em destaque em cima do monte, num alpendre, como uma luz que está no velador, para vocês brilharem, para que eles que estão no escuro possam ver. Então, mantenham as portas das vossas casas abertas, sejam generosos com as suas vidas, porque vivendo assim, vocês estarão conduzindo as pessoas a este Deus, que é um Pai generoso, que está no céu,
mas quer que a sua vontade seja feita na terra. Por quê? Eu digo mais a vocês, a razão de vocês estar no meio, a razão de eu colocar vocês no meio dessas pessoas, é para que vocês venham ser o sal que vai temperar e trazer o sabor de Deus neste mundo que jaz no pecado. Mas se você perder a salinidade, como que as pessoas podem provar a bondade de Deus? Se não há ninguém que faça o bem, se você perder a sua utilidade, você vai ser lançado no lixo, como tudo aquilo que não presta, as pessoas lançam fora para pisar em cima. Jesus estava aqui chamando a atenção dos discípulos para eles entenderem que não importa se você não é o presidente de uma grande companhia, não importa se você é apenas uma dona de casa, não importa se você é um limpador de rua, se você é um pintor, se você é um profissional liberal, se você é um pastor ou se você é um professor, um policial. Se você se considera cristão, você foi chamado para influenciar, você foi chamado para servir de luz neste mundo que está em trevas. Por isso é importante a gente aprender a nos tornarmos melhores líderes, melhores pessoas que vão poder levar esta mensagem que nós aprendemos aqui semanalmente para aplicar na nossa vida pessoal, mas não é só para nós. Sabe, nós estamos aprendendo aqui na EBD sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Muitas pessoas acham que estes dons são só para alguns. A Bíblia diz que os dons estão disponíveis para todos e Deus dá para cada um segundo a necessidade da igreja, e Ele quer nos usar. Por isso, nós precisamos entender que mesmo sendo um pai de família, ou um pastor de igreja, dono de uma empresa, todos nós somos um líder em potencial para alcançarmos a nossa geração. Mas o problema é que nós somos como a maioria das pessoas. Acordamos todo dia, na maioria das vezes, nem sempre acordamos cedo, como poucos fazem. Talvez você chegue na frente do espelho, você não diz, hoje eu estou vendo um líder em potencial, você vai fazer a diferença, hoje você vai mudar o seu trabalho, hoje lá no seu trabalho as pessoas vão reconhecer que você é um servo do Senhor. Não, na maioria das vezes as pessoas não acreditam no seu potencial, porque como nós aprendemos aqui com o pastor Edivaldo, de nós mesmos não temos nada, mas a diferença é que não somos pessoas comuns, somos pessoas que recebemos do Senhor o Espírito Santo, a capacitação. Segundo disse o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, aqueles que o aceitaram e o receberam, ele deu o direito de ser o quê? Feito filhos de Deus. Nós somos seus filhos, nós somos representantes dele, e nós precisamos entender que temos o dever de exemplificá-lo da melhor maneira. As pessoas estão olhando para nós. Meus irmãos, olha só, foi feita uma pesquisa em 1997 nos Estados Unidos, até mesmo entre os pastores americanos. Essa pesquisadora é a Barna Research Group. Ela encontrou que 95% dos pastores americanos disseram que não acreditavam que eles tinham o dom espiritual da liderança. Eles também não acreditavam que tinham sido treinados devidamente para fazer a tarefa da liderança. Sabe por quê? Porque na grande maioria, como essa pesquisa, nós pensamos que para fazermos a obra do Senhor, para sermos um bom líder, precisamos ter um curso teológico de 4 a 5 anos, um bacharel. Precisamos ter uma carteirinha da convenção A, convenção B, sermos um ministro, senão não vamos poder ser um líder. E esquecemos que todos nós, até mesmo crianças, eu tenho apenas 2 filhos, você tem os seus na sua casa, mas você sabe que os mais novos estão sempre querendo seguir os mais velhos. Desde criança, nós já influenciamos pessoas, e para isso é importante nós estamos aprendendo. Por isso já convido os irmãos a estar aqui
na EBD, aos domingos. A partir desse domingo nós vamos estar falando sobre os mais variados dons que a Bíblia menciona. Já falamos sobre a importância dele, o propósito dele. Agora nós vamos estar esmiuçando os dons espirituais e como o Senhor quer revelar na nossa vida. Sabe, é verdade, nem todos nascem considerados líderes naturais, mas todos nós temos um potencial. Todos nós temos algo dentro de nós que o Senhor quer levar para cumprir na nossa vida, independente da idade, independente do gênero, independente do seu estado civil ou da sua profissão. Sabe, alguns sociólogos, eles até dizem que até mesmo as pessoas introvertidas, quando focadas, podem alcançar ou tocar até um número de 10.000 pessoas no curso da sua vida. Agora nós estamos falando de uma pessoa introvertida. Imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e que entende o seu propósito e que está buscando da melhor maneira que Jesus orientou a fazer. E aí eu te pergunto, que tipo de potencial de impacto Deus colocou dentro de você? Você já procurou descobrir? Você já pediu ao Senhor para Ele desenvolver o dom dele que há dentro de ti? O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, desenvolva. Você tem um dom dentro de você, você precisa desenvolver. Mas muitas vezes nós não entendemos, deixamos alguns dos chamados de Deus na nossa vida porque achamos que o Senhor tem grandes coisas, e muitas vezes estamos fazendo algo que aos nossos olhos é pequeno, mas que vai ter grande diferença no reino de Deus. Conta a história de que um pastor contou que na sua igreja um irmão teve uma visão que morreu e foi ao céu. E quando ele chegou lá no céu, estava numa fila. E aquela fila era a fila do galardão. E aí ele estava todo empolgado, porque ele tinha largado o seu trabalho de contador para ser pastor de uma igreja, numa congregação onde ele tinha 300 membros. Enquanto ele está na fila e chega na vez dele, é uma visão que o irmão teve, uma história, e diz que o anjo perguntou para ele, pegou a lista: ao seu nome, aonde estão as 3.000 almas que o Senhor queria que você entregasse para ele? 3.000 almas? Não, a minha congregação era pequena, era apenas 300. Congregação, dirigente? Não, mas aqui está que você era um contador. Ah, sim, eu era um contador, mas eu larguei para fazer a obra. Pois é, o Senhor iria te usar para ser um contador de várias igrejas, e pelo seu trabalho de contador, você tocaria muitas pessoas, e o seu galardão seria grande. Mas você fez algo para o Senhor. Entra, recebe o seu galardão. Conta a história que logo depois dele vem uma senhora, e essa senhora se apresenta, e o anjo então lhe diz: serva fiel do Altíssimo, bem-aventurada és tu, aqui está o teu galardão, pelos mais de 3 milhões de almas que você alcançou para o Senhor. Ela diz: 3 milhões de almas? Não, eu só tinha 2 filhos, e eu instruí eles muito bem no caminho do Senhor. E o anjo então disse: muito bem, serva, os seus filhos se tornaram grandes homens de Deus e alcançaram mais de 3 milhões de almas. Essa história é contada da mãe de John e Charles Wesley, ali na Europa. Muitas vezes o trabalho de liderança na nossa vida, aos nossos olhos, precisa ser grande para ser importante. E nós precisamos entender que tem um chamado de Deus na nossa vida. E na Bíblia nós temos grandes exemplos de muitas pessoas que nos dão a entender a importância do nosso exemplo. Sabe, os americanos têm uma frase que é muito comum, que a gente ouve desde criancinha lá nos Estados Unidos: lead by example. Lidere pelo exemplo. Quando você dá exemplo, você está liderando, mesmo sem perceber. Não importa quão forte ou fraca seja a sua liderança, você precisa descobrir o potencial de Deus na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. E eu gostaria de falar de um personagem, se der tempo vamos falar mais de um, mas um personagem que a Bíblia menciona ele desde criança até a idade mais idosa de uma das pessoas registradas na Bíblia.
talvez a pessoa que teve o seu maior ministério na Bíblia, profeta Daniel. Nós o conhecemos pelas grandes coisas que ele fez para o Senhor, mas a Bíblia menciona o profeta Daniel desde a sua juventude. Mais ou menos, segundo dizem alguns historiadores, entre 12 a 17 anos, ele foi levado para a Babilônia. Passou um momento muito difícil, mas logo de cedo, nós vemos ele dando exemplo, que ele não desistiu, mas aproveitou a oportunidade para dar um exemplo e mostrar que o caráter de Deus na vida dele estava formado para influenciar outras pessoas. Agora, meus irmãos, eu pergunto para vocês, como que um menino de 12 a 17 anos pôde tomar aquela posição, aquela decisão que ele tomou de não se misturar com tudo aquilo que estava sendo oferecido no palácio do rei? Porque ele tinha sido instruído desde criança. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Sabe o que nós aprendemos com Daniel? A nossa vida particular, a nossa vida íntima vai trazer impacto para o reino de Deus publicamente. Muitas vezes nós achamos que devemos nos preocupar com aquilo público, mas quando nós cuidamos da nossa vida íntima, o Senhor vai fazer grandes coisas. E Daniel nos ilustra que o caráter desempenha um papel vital de como será a nossa influência. E se eu falei para os irmãos no começo que liderar é influenciar, muitos de nós não estamos liderando, mas queremos influenciar. Muitos de nós, na verdade, estamos sendo influenciados por muitas coisas que não é aquilo que Deus espera de nós. E nós viemos à nossa igreja semanalmente, ouvimos do nosso pastor, mas não aplicamos. E quando ouvimos lá fora de um outro, queremos segui-lo, queremos imitá-lo. Sabe, Daniel poderia ter abandonado tudo o que ele tinha aprendido, a sua identidade, porque ele estava longe da sua pátria, provavelmente seus pais tinham morrido, ninguém estava vendo, sabe? E ele poderia ter tentado sobreviver, o que muitas pessoas dizem: eu estou só sobrevivendo, eu estou apenas sobrevivendo. Ele estava cativo numa terra estranha, mas a Bíblia diz que Daniel jamais abriu mão de viver uma vida disciplinada e idônea do que ter um descompromisso com o seu Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a todo momento somos levados a ser questionados de tomar uma decisão. Vamos confirmar o chamado de Deus na nossa vida, ou vamos ceder, vamos dar espaço para algumas coisas que estão entrando pouco a pouco dentro da igreja? Pouco a pouco nós estamos vendo muitas coisas entrando no meio do povo de Deus, e aí nós temos o hábito de dizer: mas todo mundo está fazendo, todas as igrejas já estão fazendo isso, toda a igreja já está fazendo aquilo. Sabe, não vou entrar em muitos detalhes aqui para não gerar polêmica, mas nós vamos falar de algumas coisas que é importante nós entendemos, que nós aprendemos com Daniel quando ele foi testado. E a primeira deles, que começa logo cedo, a Bíblia chama de a sua dieta. Ele não escolheu comer a comida do rei, porque era oferecida aos sacrifícios. E quando a Bíblia fala de comida aqui, muitas vezes as pessoas confundem a dieta de Daniel com o jejum de Daniel. Nós não podemos fazer essa confusão. Nós estamos no culto de ensino, e rapidamente eu gostaria de tirar essa dúvida dos irmãos, porque muitas pessoas dizem: eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou comer apenas legumes, Não, essa é a dieta de Daniel. Daniel escolheu uma dieta especial, e o Senhor usou a vida dele de uma maneira tão maravilhosa que ele e os amigos deles se tornaram mais belos e mais robustos do que os outros, e não se alimentando das iguarias do rei. O jejum de Daniel é aquele que ele disse: eu não vou comer enquanto o Senhor não me responder. Sabe, o jejum de Daniel não é só 21 dias. O jejum de Daniel é até que o Senhor responda. O Senhor respondeu o de Daniel em 21 dias. Mas o nosso pode ser mais rápido, ou pode demorar mais. Cuidado para não fazer o que o Senhor diz no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel: fazer votos sem pensar antes e depois não cumprir. Então pense bem antes de fazer o voto, porque tem muitas pessoas tendo consequências na sua vida de votos que fez e não cumpriu. Mas Daniel, ele tomou a decisão de não se misturar. E quando nós falamos aqui de dieta, meus irmãos, dieta é algo
muito importante nos nossos dias em que estamos vivendo numa pandemia. E sabemos que como estamos cuidando do nosso corpo físico, vai dizer se nós vamos sobreviver aos primeiros efeitos de um vírus letal ou não. Muitas pessoas, porque mantêm uma alimentação boa, de vitaminas e de cuidados, eles estão vencendo. Outras não estão conseguindo vencer. E aí eu posso chegar aqui e falar: que tipo de alimento espiritual você tem alimentado a sua alma? O que você tem assistido na sua televisão? O que você tem ouvido no seu rádio? Daniel disse: eu não vou escolher estas iguarias, porque elas são oferecidas aos deuses estranhos. Sabe, os nossos filhos, falamos que os nossos filhos, eles nos imitam. Eu tenho um canal no YouTube, Joelson Moabs, os irmãos podem ir lá, temos vários ensinos de EBD, pregações e alguns vídeos de devocionais. E as nossas crianças falaram assim: papai, nós queremos um canal também, sabe? Então, criamos um canal para as crianças, Graça Redentora Kids. Os irmãos podem procurar depois, eles cantam hinos, eles tocam flauta, estamos fazendo brincadeiras com eles. Mas muitas vezes eles estão vendo alguns vídeos na internet e eles querem gravar esta música, querem gravar aquela música. E aí nós perguntamos para eles: este vídeo que você está assistindo, Deus se agradaria de você estar assistindo esse vídeo? Deus se agradaria que você gravasse esta música para colocar no seu canal? Muitas vezes a gente tem que aprender a o quê? A peneirar. E isso nós estamos o quê? Ensinando eles a ter uma dieta saudável. Porque é lá, desde pequeno, que vai influenciar ele a quando chegar adulto, a quando ser um jovem, dizer: não tem problema eu assistir esse tipo de filme, não tem problema eu participar desse tipo de atividade, porque desde pequeno papai e mamãe deixaram, sabe? E sabe o que é interessante? As crianças, elas mesmas reconhecem quando é a necessidade de mudar de um vídeo ou outro para não. Muitas vezes eles olham, começa um vídeo, ele já olha para a gente: esse não, né, papai? Você não precisa falar, o Espírito Santo começa a tocar no coração deles. Por quê? Porque eles entendem, como Daniel, que a motivação não é algo somente para si. E é algo que a gente tem tentado ensinar aos nossos filhos, e a gente precisa aprender: tudo o que eu faço, para que eu estou fazendo? Se ninguém visse, se não fosse postado no Face, se não fosse postado no YouTube, se não fosse postado no Instagram, você faria o que você faz? Você bateria aquela foto? Se ninguém visse, você faria aquele exercício? Se ninguém estivesse vendo, você subiria no monte e bateria uma foto? Só para subir no monte para orar? A motivação é muito importante. Daniel foi alguém que entendeu que nunca, nada do que ele fez, até mesmo Deus usar a sua vida para interpretar o sonho do rei, que salvou todos os sábios da Babilônia, ele não fez aquilo só pensando em si. O interesse dele era sempre o quê? Que o nome de Deus fosse glorificado. Ele dizia o quê? Se Deus nos der a interpretação, amém. Mas se ele não der, não tem problema, nós podemos ser lançados na fornalha de fogo, nós podemos ser lançados na cova dos leões. O nosso Senhor vai estar conosco. Daniel foi alguém que entendeu a importância do caráter e manteve o quê? Uma honestidade, falou a verdade às autoridades, apesar do risco de sua vida. Sabe, ele falou para Nabucodonosor: se você continuar dessa maneira, o Senhor vai te cortar como essa árvore que você viu sendo cortada. Foi porque você se tornou orgulhoso. Sabe, ele estava falando ali simplesmente com a autoridade mais sagaz da sua época. Ele mandava matar, e mandava matar a família, estrangular, arrancar a cabeça de todos os mais velhos, na frente dos mais jovens, simplesmente para mostrar que ele era autoridade. E Daniel em nenhum momento se preocupou com o quê? Com a impopularidade. Vivemos nos dias de que perder seguidores não é fácil. É tão difícil ganhar seguidores, mas perder seguidores por causa de um comentário: eu não vou comentar sobre isso. Será que eu devo tomar uma posição? Será que eu tomaria essa posição sobre esse tema, sobre aquele tema do aborto, tema disso, tema daquilo? Sabe, nós precisamos tomar a nossa posição. Ao aceitarmos Jesus Cristo e dizer que somos cristãos, e no nosso Facebook está dizendo lá, no nosso Instagram, que nós somos cristãos,
já riscamos uma linha. Já estamos falando que nós somos contra isso e somos a favor disso. Precisamos entender o quê? Que precisamos buscar a honestidade na nossa vida e o quê? Uma vida de disciplina. Uma vida de disciplina é o quê? Uma vida de constância. Meus irmãos, Daniel, ele já estava, segundo diz algumas pessoas, alguns estudiosos, provavelmente com mais de 60, próximo dos seus 70 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões. Sabe, ele já estava em avançada idade, mas ele não tinha perdido o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele não tinha perdido o costume de o quê? De manter a sua vida mais próximo de Deus. Os irmãos já notaram que nós somos muito bem disciplinados em muitas coisas, mas nas coisas de Deus nós começamos hoje e paramos amanhã? Nós começamos a fazer um devocional, nós começamos a fazer uma leitura bíblica. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu lembro que quando eu e minha esposa lemos a Bíblia toda em um ano, não foi fácil para conseguir completar. Já comecei várias vezes com as crianças, e muitas vezes as crianças não está fácil para ler aquele dia, e você tenta, não é fácil acompanhar, é difícil, mas nós precisamos entender o quê? Que o homem de Deus, ele tem que buscar uma posição, ele tem que entender a necessidade de disciplina e manter uma vida íntegra. Integridade, meus irmãos, é aquilo que não é pela metade, não é por engano, não aceita uma parte e deixa a outra. Sabe, Daniel, em nenhum momento ele aceitou suborno, em nenhum momento ele aceitou ser comprado para fazer as coisas. Ele permaneceu comprometido com seus amigos, com as suas crenças, mesmo tendo alcançado altos postos. Quantas pessoas que eram nossos amigos, e o Senhor abriu as portas para eles, e hoje eles estão no alto escalão, mas agora não pode mais se misturar. Agora mudou a sua maneira, a sua postura, a maneira que o líder administra as circunstâncias da vida vai falar muito do seu caráter. A crise não determina o caráter do líder, mas certamente ela vai revelar. É no momento de crise que você vai mostrar quem realmente você é. As adversidades fazem as pessoas escolherem entre 2 caminhos: ou manter o seu caráter, ou dar concessão. Eu vou ceder para isso, eu vou ceder para aquilo. Cada vez que um líder escolhe o caminho do caráter, ele fica mais forte, porque as pessoas estão vendo, ele não negligenciou. Sabe, tem um filme que conta a história de um jovem hispano que foi chamado para fazer um teste, e o seu líder pediu para ele registrar um número diferente de barris que chegavam. Os irmãos já viram esse filme? E ele decidiu não fazer o que era errado, mesmo correndo o risco de ser desempregado. Ao tomar a sua postura, a história vai dizer que ele foi elevado ao posto de chefe, porque este era o tipo de pessoa que eles estavam procurando. O caráter é fundamental para construir a vida de uma pessoa que quer ser um líder da causa do Senhor. Tudo começa no caráter. Por quê? Porque a liderança ela é baseada na verdade. Por isso que nós aprendemos aqui dia após dia a importância de termos o quê? O caráter de Cristo em nós. Exercitarmos. As pessoas só seguirão um líder quando eles confiam nele, quando eles reconhecem que o caráter dele é digno de credibilidade, ele ganha respeito, ele cria persistência e conquista a confiança. O que todo líder precisa saber é que ter caráter é muito mais do que falar que tem. É muito fácil falar que tem, mas é com as nossas ações que vai indicar se temos o caráter de Deus ou não. O seu caráter determina quem você é e o que você faz, como você vai agir. É por isso que você não pode separar o caráter das suas ações. Quando você note que alguém está tomando algumas ações que não condiz com o que a gente conhece de um caráter cristão, você pode notar, aquela pessoa estava tentando te enganar, sabe? E uma fachada, ela pode conquistar rápido, mas ela não segura. Sabe, você precisa entender a importância de um caráter firme. E talento é um dom, mas caráter é uma conquista feita escolha após escolha.
pedra de base colocada após pedra de base dos nossos pais. E segundo diz alguns psicólogos, o caráter de uma pessoa, ele é construído entre os seus primeiros anos e mais ou menos do 3º ano até o 7º ano é que onde ele está começando formado, e por volta dos 12 anos o caráter de uma criança já está formado, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Pode ser consertado? Pode. Assim como uma árvore que cresce torta, muitas vezes você pode amarrar e ela voltar, mas é com muita dificuldade e algumas vezes ela se quebra. Algumas vezes tem dificuldade de trazer de volta, e a gente precisa reconhecer a necessidade de tomarmos escolhas acertadas. E cada vez que nós escolhemos fazer o que é correto, estamos nos estruturando e ficando mais firmes naquilo que o Senhor tem para nós. O tempo está passando e o tempo está voando, já estamos quase chegando no momento de encerrar, mas eu gostaria de falar mais alguns pontos importantes. O caráter produz sucesso permanente junto às pessoas, enquanto que aquilo que nós apresentamos pode ser algo passageiro. Sabe, muitas vezes nós queremos a conquista na hora. O caráter, ele demora a ser formado, mas ele vai nos assegurar ao longo de uma jornada muito longa. Os líderes não podem ir muito além quando o seu caráter é limitado. Por isso eu encerro essa parte, e se o Senhor permitir, em outro momento nós estamos aqui para dar sequência e vermos outros exemplos, a gente vai ver a importância de desenvolvermos o caráter de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, porque é através da vida dele, que disse o escritor aos Hebreus, que nós vamos conseguir olhar pela fé aquilo que não conseguimos ver com os olhos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé, crendo contrário a tudo que as circunstâncias falavam, a Bíblia vai dizer que muitos homens e mulheres no passado se tornaram heróis e heroínas da fé, nos dando exemplo a ser seguido. Olha só, eu encerro com essa frase: enquanto os seguidores se concentram nos desafios imediatos que lhe apresentam, líderes veem o que está adiante e procuram alcançar o alvo esperado. O nosso alvo não é aqui. O Senhor tem grandes coisas para nós, mas enquanto estamos aqui, somos chamados a liderar. Como Abraão, que seria o próximo personagem, a Bíblia diz: Abraão, vai para uma terra que você nem vê, mas que eu vou te dar. Abraão, pela fé, ele captou, e ele tomou aquilo pela fé, e ele foi. E a maneira que ele seguiu, a mensagem que Deus tinha para ele, mudou não só a vida dele, a vida da família dele, mas mudou a história da humanidade, e até mesmo as nossas vidas hoje foram influenciadas pela decisão de Abraão de tomar uma posição e seguir. Sabe, eu gostaria de convidar os irmãos para estar de pé, agradecer os irmãos que nos acompanharam online. Nós estamos com o nosso tempo aí limitado. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar cuidando da nossa vida e principalmente abrindo os nossos olhos da necessidade de liderar e viver tudo que o Senhor tem para nós. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses pedidos de ações de graça, pedidos de oração, pela vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco aqui nestes momentos de aprendizado, da necessidade de vivermos o teu caráter na nossa vida para estarmos liderando, sendo luz, sendo sal e fazermos a diferença. Ser com seus filhos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a capacidade de vivermos tudo que o Senhor tem para nós, que é para que possamos conquistar aquilo que o Senhor tem já registrado nos anais celestiais, para que possamos viver e fazer, para que o teu nome venha a ser glorificado e que muitas pessoas possam ser alcançadas para o teu reino. Enquanto os irmãos ofertam, a Sofia vai estar louvando ao Senhor. Pode vir, Sofia. Nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração
tururu, tururu. Hey, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinha, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, livrando o meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Sabemos que estamos com esse tempo limitado, mas vamos continuar orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, para que essas vacinas possam se concluir num período mais rápido possível, que o Senhor possa estar guardando a minha família, a sua família, a nossa igreja, que o Senhor possa permitir que venhamos estar com as nossas portas abertas aqui no nosso estado, cultuando presencialmente e online, juntamente com os nossos irmãos dos nossos lares, e que o Senhor possa permitir manter os nossos trabalhos, mantermos a saúde da nossa família. Nós precisamos estar orando constantemente. Erga sua mão, vamos estar abençoando uns aos outros neste momento. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pelos teus filhos que ofertaram, que dizimaram, que estiveram na tua casa agora neste momento, Senhor, recebendo a sua palavra, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Esteja guardando, Senhor, as nossas famílias. Neste momento, Senhor, nós te pedimos pelas autoridades, Senhor, do nosso município, Senhor, do nosso estado, o nosso país. Venha, Senhor, com a tua mão poderosa, livrar o teu povo, Senhor. Venha cuidar do necessitado, do órfão, da viúva, Senhor. Esteja à frente, Senhor, nos hospitais, com os médicos, com as autoridades, Senhor, com o pessoal da segurança, Senhor, com as autoridades que estão trabalhando nesta pandemia. E esteja guardando as nossas famílias, Senhor. Aquele necessitado, aquela pessoa que faz parte do grupo de risco, Senhor, esteja com ele, Senhor. Assim como o Senhor esteve na cova dos leões com Daniel,
esteja protegendo os teus filhos, Senhor, e venha nos dar mais uma semana de paz e de vitória. Seja com o nosso pastor presidente, pastor Edivaldo, cuidando da sua saúde, ministrando na sua casa, sua esposa Emiliane, seus filhos, Senhor, esteja cuidando, Senhor, dos pastores da igreja Águida, a nossa liderança, esteja com os nossos filhos, e que possamos estar aqui, Senhor, no resto da semana em um dos nossos cultos, ou no final de semana, te louvando e adorando ao teu santo e maravilhoso nome. É no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo.